racismo, abuso, libertação. A vida de Marguerite Ann Johnson foi marcada por essas 3 palavras. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco sobre a infância da autora Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, livro da Tag Curadoria, que nos faz refletir sobre os sentimentos das vítimas de abuso sexual. Então, sem mais delongas, vamos começar. Olá, meus leitores e leitoras favoritos, eu sou Bárbara Seiber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro intenso, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da autora Maya Angelou, e conhecer um pouquinho, é claro, sobre essa escritora incrível que infelizmente já não está mais entre nós. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações e vamos conhecer um pouquinho sobre esse livro incrível. O livro está na categoria da Tag Curadoria e a curadora que indicou esse livro foi a autora Conceição Evaristo, que, segundo ela, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola é uma das obras que mais a inspiraram a seguir na carreira literária. Maya Angelou foi capaz de fazer o seu nome ressoar mesmo em uma época de discriminação à mulher negra. Para quem é novo na área e não sabe como que funciona a Tag Curadoria, enquanto que a Tag Net traz best-sellers do mundo inteiro, a Tag Curadoria traz livros exclusivos que são indicados por escritores. Por isso, Conceição Evaristo trouxe a indicação de Maya Angelou. Nesse livro, Maya nos conta em primeira pessoa como foi a sua infância e adolescência, mais especificamente dos 7 aos 16 anos. Essa parte da sua vida acontece por volta dos anos 30 e 40, que acaba nos mostrando como era a vida de várias outras crianças negras nesse mesmo período. O que percebemos nesse livro é o grande racismo que permanece mesmo após o fim da escravidão. O grande ponto da história de Maya é que era muito comum que os filhos pequenos fossem criados pelas avós e não pelos pais. Então descobrimos que Maya e Bailey são abandonados pelos pais e passam anos sem terem notícias deles, chegando a ponto de acreditar que eles já estão mortos. Mas sua avó não quer lhes contar a verdade. A avó paterna e o tio-avô têm então a missão de cuidar dessas crianças que são enviadas de trem sozinhas da Flórida para o sul do país. Moma, como é conhecida a avó de Maya e Bailey, é vista com grande admiração pela comunidade, pois ela é dona de um mercado e tem o hábito de ajudar as pessoas, inclusive emprestando dinheiro aos brancos. Porém, ela é uma mulher muito rígida e religiosa e faz questão de que seus netos sigam o mesmo caminho. O tio-avô das crianças, conhecido como tio Willie, é um homem que sofre preconceito por ser negro e também por ter uma deficiência que o deixa manco. Sem esposa, sem filhos, ele segue os princípios da irmã e colabora na educação das crianças, é claro. O enredo aborda os fatos corriqueiros da comunidade, da escola e também do mercado. Maya e Bailey se mostram ser 2 crianças muito dedicadas aos estudos e adoram ler o tempo todo. Os 2 têm um amor incondicional pelo outro e isso os fortalece quando recebem a notícia de que eles vão passar um tempo na Flórida com a mãe. Nessa época, Maya tem 8 anos e seu irmão tem 9 anos. Ambos ficam ansiosíssimos e cheios de expectativas para finalmente conhecer a mãe. Afinal, são muitos anos sem nem sequer lembrar de como ela era realmente. Assim que o encontro acontece, Bailey se apaixona pela mãe, ao contrário do que acontece com a Maya, que acha que a mãe é incrivelmente bonita e, é claro, ela se sente muito inferior à beleza dela. Isso acontece porque a Maya tem um certo problema em aceitar a beleza física que ela tem, porque no momento a Maya se acha uma criança feia para a idade e ela acredita que ela nunca vai ser bonita. E quando ela conhece a mãe dela, então acontece aquele choque de realidade, porque a mãe dela é uma pessoa muito bonita e ela acha que talvez nem seja a filha dela. Maya também percebe que sua mãe e seu pai são separados e que ela tem um padrasto. É então que tudo se torna muito diferente do que ela imagina. Maya começa a ser estuprada pelo padrasto, que a ameaça caso ela conte para alguém. Em meio a muitos acontecimentos, ela também acaba revelando a verdade e a sua mãe denuncia o padrasto.
Depois desse acontecimento terrível na vida dela, Maia ainda precisou ir ao tribunal depor em um julgamento, no qual ela tem a palavra contrariada pelo próprio tribunal, dizendo que ela havia sido estuprada mais de uma vez. Em função do advogado do padrasto, ele é condenado a alguns anos de prisão, mas é liberado no mesmo dia. Algum tempo depois, por coincidência, ele é encontrado morto. E adivinhe, Maia começa a se julgar culpada pela morte do homem que a violentou. Depois disso, Maia e seu irmão voltam para a casa da avó, mas depois do ocorrido, ela não consegue mais lidar com o mundo ao seu redor da mesma forma, o que a leva a ficar quieta no seu canto, se isolando do mundo em si, sem falar com quase ninguém, o que a leva a mergulhar ainda mais no mundo da literatura. Talvez seja essa parte da história que justifique o título do livro, que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Infelizmente, a maioria das vítimas de abuso sexual se sentem julgadas e culpadas pelo que aconteceu, ainda mais quando o abusador está perto delas, porque elas simplesmente não conseguem denunciar, por medo de que ninguém acredite nelas. Voltando de volta à história, aos 15 anos, Maia vai passar as férias de verão com o pai e sua madrasta, que aliás parece ser tão jovem quanto a menina, e o seu pai a leva junto em uma das suas viagens ao México, na qual ele deve buscar condimentos culinários, o que na verdade é só uma desculpa esfarrapada para ele encontrar com as suas amantes. Acontece que ele fica bêbado no meio do processo e Maia precisa voltar para casa. Então ela toma a difícil decisão de pegar o carro do pai dela e sair dirigindo, mesmo sem saber exatamente como dirige, e seguir de volta para casa. Então ela acaba batendo o carro, mas logo tudo se resolve. Para piorar, quando ela retorna para casa, a madrasta dela tá lá esperando ela e, enfim, elas têm uma briga e a madrasta acaba agredindo ela, causando um ferimento, e Maia acaba fugindo antes que algo pior aconteça. E seu pai a leva para receber atendimento médico. No final da noite, ela já está morando em um ferro velho com outros jovens de rua. No livro todo, onde há a interação dos pais de Maia, percebemos a questão do abandono. Ela não tem uma base familiar muito sólida e isso falta para ela e ela se sente muito perdida, distante, mas mesmo assim ela buscou conhecer a si mesma para poder responder aos próprios questionamentos internos da sua mente turbulenta. Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou, conta com 332 páginas, é dividido em capítulos curtos e rápidos de ler. Tem um enredo que prende a sua atenção pela forma poética como ela nos escreve. E vamos falar um pouquinho sobre a escritora. Maya Angelou atuou como cantora, poeta, jornalista, dançarina, atriz, roteirista, diretora, entre outras coisas. Teve 7 autobiografias, 3 ensaios e diversos livros de poesia. Ao longo de 50 anos, protagonizou peças, filmes e produções televisivas, sendo a primeira mulher negra a escrever para uma produção de Hollywood. Recebeu incontáveis prêmios, títulos honorários e homenagens de presidentes americanos. Foi ativista dos direitos civis e lutou ao lado dos líderes sociais Malcolm X e Martin Luther King Jr. e foi amiga íntima do escritor James Baldwin. Em meio a tudo isso, ainda temos uma revista da obra que nos mostra curiosidades sobre Maya Angelou. Essa aqui é a foto real dela. E tem aqui, claro, algumas fotos específicas da época em que ela foi adolescente, foi jovem. Então aqui nós temos uma foto referência de como que era a aparência dela nessa época, que ela discute bastante no livro, que ela até se julga numa certa... Antes do final do livro, ela ainda se questiona se ela poderia ser lésbica, e é nessa parte do livro em que ela acaba conversando com o rapaz. Ela fala com ele para eles fazerem sexo, assim, bem numa conversa normal, e ele faz sexo com ela e ela acaba concebendo seu primeiro filho. E é nisso que a gente repara o quanto que faz falta a base familiar na vida dela. E essa foi a resenha Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então lembre-se de deixar seu like aqui para mim saber que você gostou. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!